Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E nosso encontro de hoje vai gerar em torno basicamente de uma discussão, né, de alguns pontos relevantes que eu percebi a partir do momento que eu coloquei um tema para vocês e assim fiz a correção e vou observando alguns pontos, tá? Os pontos positivos e os pontos negativos, vamos dizer assim. E a minha discussão vai em torno do tema que eu deixei para vocês, que foi sobre os perigos das fake news em tempos de pandemia. Beleza? Então se liga nesses comentários que eu vou fazer, que eles serão extremamente importantes. Primeiro, até para você não repetir os erros. Entender, obviamente, meus pontos relevantes, pontos positivos e também não repetir os erros, né? Não tá reproduzindo em outras redações. Tranquilo? Então vamos lá, vamos por partes. Lembrando que, obviamente, você já sabe, nós temos 5 competências. Eu vou comentando uma de cada vez aí para vocês verem. Beleza? Antes de fazer o comentário especificado, uma delas, vamos para o tema: os perigos das fake news em tempos de pandemia. Os perigos das fake news em tempos de pandemia. Então aí vocês têm 3 pontos chaves, 3 expressões, 3 palavras-chave que devem guiar o seu texto, ou seja, que devem ser o norte. Ou seja, você que está me ouvindo, presta atenção. Ao final de cada parágrafo, eu falei da pandemia, eu associei a pandemia às fake news e eu associei as fake news aos perigos, ou seja, quais os perigos das fake news nesse contexto de pandemia. Entenderam, gente? A ideia e essa ordem lógica de um maior para o menor, não necessariamente que eu estou dizendo que você tem que seguir esse do maior para o menor, mas eu estou colocando aí na sua cabeça para você entender que a gente tem linhas, ordens temáticas que me ajudam a criar uma organização no texto. Eu tenho que falar da pandemia, no contexto da pandemia, especificamente de quê? Das fake news, especificamente dos perigos das fake news nesse contexto. Entenderam a sacada? Então esse é o primeiro grande ponto, a leitura do tema. Muitos alunos, na verdade todos os alunos falaram das fake news. Todos os alunos falaram das fake news. Só que muitos alunos, dependendo dos parágrafos, até da introdução e principalmente do desenvolvimento, teve momentos que não trouxe ou não relacionou de maneira direta, clara, não relacionou de maneira direta, clara, objetiva, no contexto da pandemia, ou não fez a retomada do contexto da pandemia e não desenvolveu a ideia dos perigos. Ou seja, quais são os efeitos, os desdobramentos a partir do momento que eu tenho fake news no contexto da pandemia. Entenderam a sacada, gente? Beleza? Bacana? Então esse é o primeiro grande ponto que eu venho chamar a atenção de vocês. Um minutinho aqui. Então, esse é o primeiro grande ponto que eu venho chamar a atenção de vocês, beleza? Atenção para o tema, gente. Atenção para o tema. Se liga que em outros temas, a gente já falou isso. Às vezes não vem palavras tão determinadas, específicas, como a gente viu nesse tema, os perigos, né? Lembra do tema do ano passado do Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Opa, a palavra-chave, uma das é democratização, beleza. Mas ele não especificou se são os efeitos dessa democratização, são as causas. Então, melhor ainda para mim que fica mais fácil de eu guiar meu texto, beleza? Então, nesse caso do tema aí, você teria que falar dos perigos das fake news, tranquilo? Na competência 1, norma culta. Infelizmente aí, é uma das que nos tira maior sono, vamos dizer assim, que nos tem grandes problemas. E aí, de maneira geral, basicamente são sempre os mesmos problemas. Probleminhas de pontuação, probleminhas de acentuação. Isso aí são campeões, né? De erros, acentuação e pontuação. Então você se liga aí, vê se o seu texto tem muito problema de vírgula, tem muito problema de acento. Cuidado com o verbo ter. O verbo ter no singular, ele tem, não tem acento. No plural, eles têm, tá? Usa-se o acento, cuidado aí. Dentro da questão de pontuação, temos um grande probleminha com a crase. Se liga na crase, gente. Ela vai sempre vir antes de palavra feminina. Na dúvida, troca por uma palavra masculina. Se ficar a expressãozinha ao, é porque vai ter crase. Paulo, como assim? Em relação à pandemia, tem crase? Vamos lá, tô na dúvida, troca a palavra pandemia por uma palavra masculina, qualquer uma. Em relação desenvolvimento, então em relação a desenvolvimento, não, em relação ao desenvolvimento. Quando eu troco, percebemos aí que ficou ao. Então na minha palavra base, que é pandemia, vai ter crase. Então em relação à pandemia, vai acontecer o fenômeno da crase, beleza? Então você vai colocar aquele acentozinho para a sua esquerda, beleza? Para a sua esquerda. Tranquilo, gente? Então, isso aí são os probleminhas que naturalmente, com a prática, com a maturidade, a gente vai
resolvendo esses problemas, principalmente de norma culta, beleza? Falei de norma culta, competência 1. Competência 4. Falei muito com vocês sobre competência 4 já. Então se liga na competência 4. Primeira coisa, variabilidade dos conectivos. Cuidado para não ficar repetindo os mesmos conectivos. Paulo, mas até às vezes eu coloquei o conectivo no parágrafo 1, no segundo parágrafo eu repeti o conectivo. Então estão em parágrafos distintos. Eu digo, beleza, tranquilo. Mas o corretor ele vai prestar mais atenção, principalmente se aparecerem outros erros. Beleza? Então tenta variar, principalmente quando eu tenho um leque maior de conectivos, por exemplo, conectivos de adversidade, mas porém, todavia, conectivos de explicação, pois, porque, uma vez que. Então vocês têm opções aí, beleza? Dentro da competência 4 ainda, essa variabilidade tem que estar atento à adequação do conectivo. Será que realmente é aquele conectivo que eu estou querendo para ligar as ideias? Será que aqui realmente cabe um conectivo de conclusão? Será que aqui realmente cabe um conectivo de explicação, de adversidade, que vocês usam muito? Será que aqui realmente eu tenho ideias contrárias? Uma contradiz a outra? Então se liga nisso aí. Dentro da competência 4 ainda, conectivos entre os parágrafos, principalmente obrigatoriamente entre o terceiro, vamos dizer assim, entre o segundo e o terceiro parágrafo de desenvolvimento. E principalmente, gente, no último parágrafo, você tem que colocar um conectivo de conclusão ali. Você pode deslocar a ordem, naturalmente, é necessário, portanto, só um exemplo, ou dizer, portanto, é necessário, mas você tem que ter um conectivo de conclusão no último parágrafo do texto. Isso não sou eu que estou inventando, isso são as orientações que são colocadas para nós enquanto para avaliação do texto de vocês, beleza? Então, falar da competência 4 é isso aí que eu venho falando. E lembrar mais o que? Cuidado com aqueles erros clássicos, conectivos como onde e mesmo. Veja que eu sempre estou falando nisso. Onde só para fazer referência a lugar físico ou físico, beleza? Tem muito aluno que diz assim, em tempos de pandemia, onde... Esse onde quer retomar em tempos de pandemia, mas em tempos já está dando uma ideia de tempo. Então você não vai usar um onde, você já vai usar um quando. Em tempos de pandemia, quando a população, porque eu estou querendo retomar a ideia de tempo, beleza? Ok? O momento e não o lugar. E se eu for fazer referência a lugar, tem que ser um lugar, se for um lugar físico e físico, usar a expressão onde, como eu já falei. Tá na dúvida? Usa o em que é genérico e dá para fazer referências a quaisquer termos. Beleza? E cuidado com o conectivo mesmo, mesma, mesmos ou mesmas, plural ou singular. Eles não podem ser utilizados para retomar. Eu já venho falando isso faz tempo. Se liga nisso aí. Beleza? Competência 1 e 4, ok? Competência 2. Já comecei a aula falando da competência 2. Você tem que estar atento para o tema. Se você não vai falando de uma daquelas palavrinhas-chave ou falta falar, o seu texto fica comprometido. Você vai tangenciando, você vai saindo do tema, você fica falando do assunto. Beleza? Isso tem tudo a ver lá na hora da conclusão. Beleza? Vocês fazem a sua conclusão junto com a proposta de intervenção, junto com a solução, mas às vezes vocês não fazem menção a essas três expressões, ou faz pelo menos só especificamente a duas, né? Boa parte dos alunos, na hora de trazer a proposta de intervenção, que está lá dentro a proposta de intervenção, que está lá na hora da conclusão, esquecem de fazer menção, falam só das fake news e dos perigos, mas não relacionam com a ideia da pandemia. Então, o seu texto está falando do assunto e não está falando do tema. Lembra, como eu disse lá no início, o tema são essas três coisinhas juntas. Então, constantemente, eles devem estar aparecendo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, na competência 2, atentar para as palavrinhas-chave do tema. Repertório, muito aluno demonstrou uma boa variabilidade dos repertórios, foi muito bom, foi muito interessante, trouxe exemplo das mais variadas áreas, contextos históricos, exemplos, citações, então isso aí foi um aspecto muito positivo. Parabéns a todos aí nesse aspecto, tá? O repertório estava bacana. Lembrar que o repertório você tem que trazer em cada parágrafo de desenvolvimento um repertório diferenciado, beleza? Justamente para desenvolver, não já está dizendo, desenvolver a sua exposição e, consequentemente, a sua argumentação, beleza? Assim chegamos na competência 3, seleção, organização e relação entre as ideias, os argumentos em favor de um ponto de vista. Muito cuidado, gente. Seu texto não pode ficar apenas expositivo.
Muitos alunos fazem parágrafos muito grandes, muito longos, expositivos, e na hora de argumentar, de defender um ponto de vista, de comentar, de dar sua opinião, o texto fica lá muito superficial. Então você tem que ter uma ideia de proporção. Então comentem mais, exponham mais um ponto de vista, faça aquela retomada da tese, faça a retomada do ponto, aí ali você já aproveita para comentar. Beleza, gente? Tranquilo? Você ali já aproveita para comentar. Isso é a competência 3. Beleza? Fazer esse comentário. Então, lá nas observações do texto de vocês que eu fiz, eu até colocava: retome o tema, mais opinião. Parágrafo é essencialmente expositivo. Comente mais, opine mais. Lembra que é um texto dissertativo, argumentativo. Beleza, gente? Isso é a minha preocupação em torno da competência 3. Dentro da competência 3, uma coisa que eu lembrei agora, você está lá fazendo o seu texto. Muito aluno aconteceu isso. Fala na introdução das fake news, dos perigos e da pandemia. No segundo parágrafo, fala das fake news, dos perigos e da pandemia. No terceiro parágrafo, ele fala das fake news, fala dos perigos, mas não retoma a ideia do contexto da pandemia. Então ele quebra a ordem lógica do seu texto. Então você vai ser penalizado, inclusive também na competência 3, principalmente porque você quebrou a ordem lógica do texto. Beleza, gente? Tranquilo? Bacana? E, por último, a competência que, vamos dizer assim, que mais dá problemas. A competência 5. A competência 5. Beleza, gente? Presta atenção numa coisa. Você tem uma nota específica para a competência 5. Então, cumpra efetivamente a competência 5. Como é que eu faço isso? Primeiro, colocando os 5 elementos. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que ter 5 elementos. Muitos alunos colocaram 2, 3 soluções. Então, você tem que ter cuidado na hora de organizar as propostas, cada uma no seu quadrado. Faça uma, ponto, conectivo, além disso, ademais, é preciso também. Aí coloca outra. Os alunos vão colocando uma atrás da outra e isso gera uma confusão no corretor. Beleza? Isso é uma dica que eu estou lhe dando. Se você quer fazer misturado, faça, mas corre o risco do corretor não entender. Beleza? Então você faz uma, depois faz a outra. Você pode fazer quantas você quiser, mas o importante é que pelo menos uma dessas soluções, solução 1 ou 2 ou 3, uma delas tem que ter os 5 elementos. Beleza? Então, organização e a presença dos 5 elementos. Terceiro e quarto pontos extremamente importantes. O terceiro ponto, a ação e o meio e o efeito com o detalhe, com o agente, eles têm que ter uma ordem lógica entre eles. Principalmente entre a ação e o meio, que é o que vocês mais erram. Tem que ter uma ordem lógica entre a ação e o meio. O meio ele tem que ser um meio lógico e efetivo de cumprir a ação. Então tenham muito cuidado com isso. E o último ponto mais importante. Muito aluno colocou os 5 elementos. Beleza? Só que focou a sua ação para as fake news. Paulo, o tema não é fake news? Beleza, mas o tema não é só fake news. São as fake news no contexto da pandemia. Quais são as fake news que você tem que combater? Quais são as fake news, em que contexto elas têm que aparecer e têm que ser combatidas? E quais os efeitos dela para a pandemia? Então tem muito aluno que, na hora da proposta de intervenção, colocou os 5 elementos, ótimo, bacana, apresentou uma ordem lógica entre eles, ótimo, bacana, mostrou uma boa organização, deu para entender os 5 elementos, a relação entre eles, mas na hora não fez a relação com o contexto da pandemia. Quais os efeitos disso? Qual a relação dessa ação, desse meio, desse agente, possivelmente, para a pandemia? Beleza? Ou seja, o que é que estava faltando simplesmente, entre aspas, às vezes trazer a palavra para pandemia, ou por exemplo, dizer, as fake news voltadas para a disseminação, as fake news voltadas para o contexto da pandemia, ou as fake news relacionadas à disseminação da Covid-19, as fake news relacionadas à disseminação do novo coronavírus. Ou seja, quando você traz uma expressão como essa, você está falando do tema. Beleza? Lembra aquilo que eu disse lá no início que eu abri a discussão. Então você está falando do tema, que é fake news, que é perigos no contexto da pandemia. Lembrem disso. Beleza? Ok, gente? Então é isso aí que eu vim falar para vocês. Depois voltem esse vídeo com mais calma, prestem atenção nas orientações que eu dei aí, vão percebendo dentro das competências se você vai se encaixando ou não dentro desses erros e principalmente observando os erros para não mais repeti-los. De boa, gente? Tranquilo? Bom revê-los e até a próxima. Valeu!